Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do NS Futebol. Seguinte dia de Bahia e Vasco e Bahia pelo Brasileirão. Antes da gente começar, rápido recado para vocês. Ao final desse vídeo aparecerá um card para vocês aqui. Basta você clicar nele, você vai ser direcionado para a playlist da 22ª rodada. Iago, o que quer dizer isso? Basicamente que você será direcionado para todos os jogos, não só o jogo da sua equipe, que você pesquisou no YouTube e caiu nesse vídeo, mas também todos os demais jogos aqui, a prévia deles para vocês já irem se entendendo nessa rodada, para onde a tua equipe pode ir, quais são as expectativas, o que a gente acertou, o que a gente errou, tudo nessa playlist da 22ª rodada, beleza? Então bora lá para a análise, para a gente não perder um segundo aqui na análise. Vamos à obviedade. Vasco e Bahia não estão em bons momentos, tá? Mas esse mau momento de ambas as equipes faz com que o mando de campo pese muito favorável à equipe que vai jogar como mandante. Faz parte. O que isso nos indica? Se a gente for olhar o estilo de jogo das duas equipes, as duas vão mal. Ponto. Ou seja, 44 de overall para um lado, 44 de overall para o outro, e ambas as equipes vão mal. Quando a gente coloca isso em mando de campo, o que já é ruim para o Vasco fica um pouco pior, que ele vai de 44 para 41 pelo mando de campo. Já o Bahia, que está em 44, vai para 55, ou seja, melhora no seu mando de campo. Então você tem ali um estilo, duas equipes que não são favoráveis a ficar muito com essa posse da bola, a ter muita progressão, não são equipes que vão dominar o jogo, mas são equipes que jogando em casa ganham um pouco mais do que quando jogam fora. Então você tem esse cenário de equilíbrio e depois um desequilíbrio por mando. O que isso nos apresenta quando a gente for olhar mando de jogo? Você tem um Bahia com mais posse da bola, então mais passe e mais progressão, tá? Então quando você ligar a TV no jogo domingo, você tende a observar um Bahia controlando mais as ações do que o Vasco. Então, por que a gente sempre começa pelo passe aqui? Basicamente porque é a ação que mais acontece no campo. Então, dessa ação que mais acontece, você vai ter a sensação a partir dela. Ela vai ser o teu termômetro para você entender o jogo. Então, essa sensação de domínio do jogo do Bahia vai estar justamente nesse cenário de maior troca de passe, recuperação mais rápida, também é do Bahia esse ponto. Então, você tem esses dois cenários aqui, tanto na fase defensiva de recuperar mais rápido, quanto na fase ofensiva de trocar essa posse, você tem essa sensação de domínio, porque a ação que mais acontece mais está na tua cara, então fica mais nítido você conseguir perceber isso. Grande detalhe, e aí é importantíssimo para o Bahia, mesmo com essas ações, uma equipe ineficiente nesse caso geraria muitos problemas. O que seriam muitos problemas? Ou tomaria muitos gols, ou faria pouco, né? Teria uma taxa de conversão favorável para o adversário e desfavorável para si mesmo. Mas o Bahia, em relação ao Vasco, tem uma taxa favorável de bloqueio de defesa. Então aqui já há uma diferença, menos no bloqueio e mais na ação do goleiro, de maneira direta. E também há uma taxa maior de chute e também de conversão para gol. Isso explica por que a gente sai de 44 e vai para 55. Porque basicamente todos os cenários melhoram quando você olha o Bahia a partir dessa perspectiva, tá? E como que a gente pode notar essa diferença? Olhando esse gráfico, tá? Em azul você vai ter o perfil do clube, Bahia jogando contra equipes parecidas com o perfil do Vasco. E em laranja você vai ter o Bahia jogando como mandante, que é o que a gente acabou de ver ali e analisar, que é o mais provável que aconteça. Qual é o grande ponto? Contra equipes parecidas com o Vasco, o único cenário que modifica por Bahia, e por isso acaba sendo negativo jogar contra equipes parecidas com o Vasco, por isso que no estilo fica 44-44, você tem um aumento do número de passes trocados, mais uma manutenção da progressão. Isso faz com que você troque mais passes, mas não progrida mais em campo. Qual é o grande problema? Você gera uma queda nessa taxa de conversão de chute para gol. Então você cria situações de finalização? Cria. Até certo alvo? Até certo alvo. Mas qual é o problema? Você cria situações que não apresentam qualidade na finalização. Ou seja, não apresentam grandes chances de converter para gol. E isso é um problema gigantesco, tá? Então, basicamente você mantém o mesmo estilo, mas converte menos, e aí é um problema. Quando você vai analisar a equipe do Vasco, você percebe o seguinte: o Vasco jogando contra equipes parecidas com o Bahia, você pode ver que a área do gráfico em azul ela é maior, a linha está marcando mais área.
O grande detalhe é que o Vasco joga como visitante, então o Vasco tende a se comportar pior. Então o Vasco tende a largar essa posse da bola para o adversário, isso em relação ao que ele já faz com o Bahia em relação ao mando de campo, tende a largar a progressão, tende a largar o chute, tende a cair os índices, e por isso que quando a gente olha aquele 44 e vai para 44 e vai para 41, é isso. Você tende a fazer um jogo pior jogando fora de casa. Você já não faz um grande jogo jogando contra esse tipo de equipe. Aí quando você coloca isso numa perspectiva de visitante, você ainda tem uma queda nesses indicadores. Você só tem um aumento, e aí é por isso que as coisas ficam um pouco melhor no estilo de jogo para o Vasco. Na defesa, aí relação direta com o goleiro do Vasco, com o Léo Jardim, e na conversão para gol, mas é muito pouca diferença. Então esse é um cenário que por estilo mais vantajoso para o Vasco, é equilibrado, mas para o mando é bem desequilibrado, e aí a vantagem é do Bahia. O que vai ser importante a gente analisar? Quem faz o primeiro gol? Iago, você fala isso todo vídeo, porque é importante. Quando você tem duas equipes que não convertem para gol, o primeiro gol te garante uma conversão, que é muito difícil você fazer. Quando você faz o primeiro, a tua chance no gráfico vai sair de ter uma derrota, por exemplo, para aumentar a chance de empate. No caso do Vasco, por exemplo. Ou no caso do Bahia, aumentar a sua chance de vitória, mas de fato diminuir a sua chance de derrota. Quase zerar, colocar ela toda, no pior cenário, no empate. Então esse tipo de estratégia é o que vai fazendo com que a tua equipe fique mais tranquila ao longo do jogo, ou que fique mais tensa ao longo do jogo. E esse equilíbrio entre uma coisa e outra é o que te permite gerenciar melhor as estratégias, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Gostou, curta, comente, compartilhe esse vídeo com o máximo possível de gente. E é claro, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as notificações. Um grande abraço a todos. Obrigado pelo carinho e pela audiência. E valeu. Até a próxima.